Olá, você que está sempre ligado com a gente, né? Sempre ouvindo uma mensagem nova, um estudo novo, né? Eu voltei a falar agora que eu estava me preparando, sempre ouvindo mais, estudando sobre aquilo que a gente vai falar, que a gente vai ensinar, e me veio um vídeo muito interessante que me chamou muita atenção. Eu costumo sempre enviar vídeos, mas tem um pastor aí que sempre envia vídeo para mim. Eu gosto muito dele, é um cara já de muitos anos, a gente é amigo e participa junto do entendimento, sempre um mostra alguma coisa nova um para o outro. E ele mostrou um vídeo que me mexeu comigo. Eu sempre digo a vocês, eu não gosto nada do que está fora da Bíblia. Se não me mostrar o que está na Bíblia, o que a Bíblia diz e o que a Bíblia revela e o que ela mostra, para mim não serve. Como eu disse, o próprio Paulo disse: eu testei essas coisas em mim e Apolo. Primeiramente, eu usei disso, colocando para mim e Apolo. Então, Paulo não vai além do que está escrito. Paulo. E eu, quem sou eu? Não posso ir menos ainda, né? Mas isso me chamou muita atenção. Eu estou falando sobre as 7 cartas às 7 igrejas. Eu estou no meio da primeira igreja, que Jesus dá como sentença para a igreja. A igreja foi formada após a sua morte e ela foi formada ali na Ásia, na região da Turquia, foram se instalando as igrejas. Quando ela sai de Israel. Quando ela sai de Israel. Por que ela saiu de Israel? Porque Jesus ordenou aos discípulos que pregassem e dessem testemunho de Jesus. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samarias e o confins da terra. Foram o que os apóstolos fizeram, deram testemunho de Jesus. E o que os apóstolos fazem hoje? Não dão testemunho de Jesus. Bom, tudo lá, vamos estudar, vamos ver como é que está. Você já viu 3 ou 4 estudos já sobre a igreja de Éfeso. Eu quero continuar com você. Eu vou fazer a leitura até onde a gente parou, de onde a gente iniciou o início e até onde a gente parou. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu vou explicar esse versículo porque eu vou falar sobre ele hoje. É muito interessante. A própria Bíblia sempre explica a Bíblia. Não adianta você procurar em outro lugar, é a Bíblia que vai explicar a Bíblia. Voltando um pouquinho, em Apocalipse 1, lá no versículo 20, diz: o mistério das 7 estrelas que vistes à minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, tem os anjos, os líderes da igreja, que iniciam essa igreja no conteúdo histórico e no conteúdo profético. Eu estou no meio desses anjos. E também estou no meio da igreja, que está sendo fundada no conteúdo histórico e no conteúdo profético. Só que essas igrejas que foram feitas pelos apóstolos, que se iniciou lá em Jerusalém, chegou em Samaria e os confins da terra, ela deu defeito. Por quê? Porque tinha gente, tem homem lá dentro, dá defeito, dá problema. Então começaram a errar, a tropeçar. As doutrinas, as coisas que aconteciam, tiveram que amoldar a igreja aos costumes judaicos. Houve muita mudança, muitos erros, vamos supor assim, muitos erros. Porque os judeus estavam lá, os homens estavam lá, eles estavam acostumados há 2.000 anos, 3.000 anos, a nação de Israel, 4.000 anos, a nação de Israel fundada, dando fundamentos, saindo desde quando saiu do Egito. Então é complicado, as leis de Moisés, comandando a nação, aí Jesus vem contra essas leis, não é contra as leis, ele cumpre a lei e fala, agora é a cruz, agora é outro. Antigamente, Hebreus 1, antigamente Deus nos falou de diversas formas, hoje nos fala através de Jesus Cristo. Então muda, morrendo
o sacerdote muda a lei, muda tudo. Bom, aí vem as confusões. Aí o que Jesus faz? Eu preciso corrigir a igreja. E ele vem com correção. Então ele está corrigindo a igreja. Ele falou ao anjo da igreja, ó, você que está líder aí, na igreja de Éfeso, que vai do ano 30 ao ano 100, ela foi instaurada no ano 30 ao ano 100. Ano 30, Jesus morreu quando? Com 33 anos. Então é mais ou menos isso, do ano 30 ao ano 100. Essa igreja foi instaurada, a igreja de Éfeso. E ele começa aqui, conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Pusesse às provas os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Você veja que interessante. Se naquela época surgiram falsos apóstolos, no ano 30, logo depois dos apóstolos. Os apóstolos ainda estavam vivos, muitos deles, porque os apóstolos foram morrendo depois do ano 60, 63 da era cristã. Paulo ainda viveu muito tempo, Pedro viveu muito tempo, e esses apóstolos já estavam fazendo coisa errada. Com os apóstolos vivos. Você veja que interessante. Os apóstolos vivos e apóstolos do lado deles fazendo coisas erradas. Essa igreja não aceitou. Então Jesus falou, poxa, bacana, vocês puseram a prova e achou os caras mentirosos, acabou com eles. Eu já expliquei sobre isso, tem vídeo sobre isso, procure estudar. Vamos adiantar um pouquinho mais. Sofresses e tem paciência e trabalhasse pelo meu nome e não te cansasse, não se cansasses. Ou seja, trabalharam, lutaram, fizeram. Hoje o trabalho não é pelo nome de Jesus. Hoje o trabalho é para lavar a igreja, arrumar, pintar, lavar, cuidar, fazer cantina, fazer bazar. Hoje o trabalho na igreja é esse. O trabalho na igreja hoje é para cuidar do templo. Por isso que Jesus deixou que o templo fosse destruído, senão ele tinha mantido. As construções dos cultos desses templos que existem hoje começaram no ano 300 da nossa era, da era cristã, no ano 300, quando começam os cultos romanos. Então, você veja bem, do ano 30 da era cristã até o ano 300 não tinha templo. Não tinha templo. E aí, hoje, se gasta mais tempo cuidando do templo do que ensinando. Haja visto que você vai para a igreja, tem lá 40 minutos, 20. 40 minutos é muito, né? 20 minutos de uma palavra totalmente distorcida, totalmente perdida, muitas vezes por falta de ensino, de aprendizado e vontade de aprender. Eu vejo pelos meus vídeos, quanto eles me passam o relatório dos vídeos, quantos vídeos são interrompidos pela metade? São parados pela metade, porque a pessoa não vai até o fim. E outra coisa interessante, muitas mulheres ouvem, assistem meus vídeos, mais do que o homem. O homem acho que não tem tempo. E aí é o homem que prega. Já viu, né? Sem entendimento nenhum, vai. Mas vamos lá. Tudo bem. Vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Sofresse, tem paciência, trabalhasse pelo meu nome. Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Falei sobre a perca do primeiro amor. A igreja deixou de praticar o primeiro amor. Qual é o primeiro amor da igreja? Morte e ressurreição. Os discípulos foram chamados para dar testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? Que ele morreu, o terceiro dia ressuscitou. Jesus ressuscitou. O próprio Jesus disse que uma nação perversa, né, como essa, me pede um sinal. Ele fala, não terá um sinal maior, senão o sinal de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe. Esse é um sinal do Filho do Homem, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ele fala, uma geração má e adúltera me pede sinal. Hoje, a geração má e adúltera continua pedindo sinal. Então, a igreja procura fazer sinal. E ora, e faz toda essa...
esse desvio da palavra. Esse desvio porque as pessoas... Deixa eu ler mais um versículo, vai. E ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, entrarei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependesses. O que Jesus falou para a igreja? Eu vou tirar o teu castiçal, se vocês não se arrepender. Se arrepender de quê? Onde que a igreja caiu? Na pregação do primeiro amor. Foi aí que a igreja caiu. Essa igreja, do ano 30. No ano 30 já estava a igreja fundada, pregando o quê? Sinais, disputando com Candomblé, Maria, sei lá, magia negra, os cultos afro. Não, lá naquela época já tinha lá os samaritanos, né? Já tinha outras religiões, os fariseus. A igreja tinha que disputar com eles? Não, a igreja não tem que disputar com ninguém. Ela tem que simplesmente pregar a morte e a ressurreição de Cristo. Ela tem que voltar ao seu primeiro amor. Ela tem que voltar. Senão, ele vai tirar o seu castiçal. O que é o castiçal? Lembra que eu li lá no comecinho? As 7 estrelas são os anjos das igrejas. Os anjos da igreja. Essas são as 7 estrelas. Mas os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Se não houver arrependimento, ele vai tirar a igreja. Eu acho que é muito fácil tirar a igreja da pessoa. Hoje é muito fácil. A igreja hoje não se interessa mais em pregar o primeiro amor. Mas qual a razão de não se interessar em pregar o primeiro amor? Por que a igreja ela procura fazer de tudo para que as pessoas sejam atraídas para a igreja por algumas razões e não pelaquela que Jesus morreu, pelaquilo que Jesus fez pela igreja? Eu coloquei nas redes sociais o que te leva para a igreja, o que você mais gosta da igreja, do louvor, dos amigos, do trabalho que você tem no ministério, né? Do ministério. Eu costumo falar do trabalho que você tem no mistério, que é um mistério, não é ministério, mas ministério é outra coisa. Eu falo sobre os 5 ministérios. Mas por que as pessoas vão mais na igreja? Porque tem compromisso. Tem compromisso na venda de fita, na venda de CD, na venda de roupa, no bazar. Tem compromisso de ficar na porta da igreja, tudo. Jesus acabou com isso aí. As pessoas têm mais compromisso com o templo do que com Jesus. As pessoas têm mais compromisso com as manifestações do que com o ensino da palavra. A igreja hoje não tem pastor. A Bíblia é clara, o único pastor foi Jesus Cristo, que dá vida pelas ovelhas. Hoje tem profetas e mestres. O que é profeta? Profeta não fica revelando a vida dos outros, não. Ele profetiza a palavra, eu já ensinei isso. Mestre ensina a palavra. Agora, do que a igreja é movida hoje? Pelo vídeo que eu vi hoje, eu teria que falar, bom, é um vídeo sobre a China. A China está falida. Aí chega um cara lá, sei lá, esclarecido ou não, mas ele falou que a China está preparando um exército. Qual o problema dela estar preparando um exército? Deixa eu ler um texto da palavra de Deus para vocês, para ver com o que é que eu estou me preocupando. Opa, perdi aqui. Está no livro de Jeremias, ele diz assim: assim diz o Senhor, eis que virá um exército do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra.
Eles empunham arco e lança com habilidade, são bárbaros, cruéis, não têm misericórdia. O som que marcha da multidão deles provoca como um bramido no mar, e eis que estão a caminho e vêm montados em seus cavalos em formação de guerra, com o objetivo de invadi-la, ó cidade de Sião. Cidade de Sião é Jerusalém. Olha que interessante, né? Se a China está passando necessidade, está falida, e é só você entrar na internet, você vai ver. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Pouco me importa isso. Eu gosto mesmo da Bíblia, mas a China está passando necessidade. Ela vai invadir o quê? País rico, país próspero. A Bíblia está dizendo que um exército vai invadir Sião. Se esse cara está certo ou não está, não sei. Mas aqui é uma profecia. Isso é profecia. Isso é profecia. Está profetizado por Deus, pela palavra dele. Isso é profecia. Bom, o que a igreja faz que ela se afastou da fé? Antes de acontecer essas coisas, antes de acontecer uma invasão, antes de acontecer qualquer revolução, antes de acontecer o arrebatamento da igreja, vai vir a apostasia. O que é apostasia? Está em Timóteo. Não, é Timóteo. Acho que é Timóteo, que fala que muitos se apostatarão da fé. Em Timóteo. Muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Por que as pessoas vão se apostatar da fé? Porque a igreja não funciona mais com aquilo que Jesus morreu por ela. Jesus morreu para que as pessoas dessem testemunho dele, da morte e ressurreição. A igreja não dá mais. A igreja cria atrativos. Quem são as pessoas que vão se apostatar da fé? O tempo é curto, mas eu vou resumir. Eu sempre achei que seriam os crentes que iam se encher. Não quero mais saber da igreja. Só papagaio. Tem muita gente assim. E esse pastor amigo meu que mandou esse vídeo, ele vive falando isso para mim. Que se eu for pregar para decepcionados com Deus, eu vou pregar para a multidão. Eu também acredito. Tem muita gente deixando a igreja desolado, porque dá dinheiro, está dando dinheiro, não acontece nada, está fazendo coisa, não acontece nada. A igreja só cura de palco, né? A igreja só cura no palco, as curas só no palco. Ninguém vai no Hospital das Clínicas curar. Outro dia eu falei até isso, que eu estava lá nas clínicas, o cara falou, estou acreditando em cura, curou, não sei o que, vem aqui nas clínicas. Traz teu pastor aqui, vem você aqui precisa. Mas o que a igreja faz? O que atrai o jovem na igreja hoje? Louvor, musicalidade, luzes, câmera, ação, pastores brincalhão, pastores comédia. Tem muito. Tem muito stand-up hoje dentro das igrejas. Esse é atrativo para a igreja. A verdade não atrai ninguém mais. A verdade não atrai. Um culto, se não tiver louvor, muita musicalidade, muito embalo de sábados à noite, não tem jovem. O jovem vai para conhecer menininha, para passear, para namorar, sempre teve, não tem problema nenhum. Mas entende Jesus, procura Jesus. A apostasia dos últimos tempos, ela está entrando dos dois lados, pelos decepcionados dentro da igreja, pelo jovem que precisa de informação e não tem. O jovem hoje, antigamente, o jovem entrava na igreja com 10 anos, ficava lá até os 100, até os 200, até os 80, 100 anos dele, e ele ficava na igreja, ele não saía. Porque não tinha outro atrativo se não fosse a igreja. O passeio dele era a igreja. Hoje não é. Hoje a igreja, se ela não cria atrativo, o jovem não entra na igreja. Mas por que ele não entra? Porque ele viu o pai dele, muitos anos dentro da igreja, não mudando nada. A vida do pai não mudou em nada. Está tudo do mesmo jeito. São os mesmos. Só são cordeirinhos, mas
Transformação financeira não teve, foi tão pregado, o pai dá dinheiro todo mês para a igreja. O pastor cada vez chega com um carro novo na igreja e o pai dele cada vez mais pobre. Ele não quer mais essa igreja. Ele quer prosperar, ele quer aprender, ele quer ter informação. Pastores que não têm informação nenhuma, não têm ensino nenhum, estão nos palcos das igrejas aí iludindo as pessoas. As pessoas vão se apostatar da fé. E o início está aí já. As profecias se cumprindo pelo mundo. As coisas acontecendo pelo mundo. Na China, ela não tem um país para invadir. Se não for, vai invadir a Ucrânia? Vai invadir a União Soviética? A China? Não. Vai invadir um país que parece aqui que a Bíblia tem razão. Mas antes disso, os sinais para o final dos tempos, a própria igreja está dando. A própria igreja está fundamentando isso. E o que ele diz para essa igreja? Que não se arrepende, não se arrepende. Cada vez mais, cada vez pede mais, cada vez quer mais, cada vez tira mais, cada vez engana mais, cada vez mente mais. Vai tirar o castiçal, vai tirar a igreja. Vai tirar a igreja. A igreja, quando eu pregar sobre as outras igrejas, vocês vão ver que a igreja, Jesus não está mais dentro dela. Ele está fora da igreja. A igreja foi tirada do povo. E o povo nem se percebeu disso. O povo nem percebeu que a igreja foi tirada. Esses líderes acham que ainda pregam para a igreja. Eles acham que pregam. Eles acham que ainda são igreja. Não é isso que ele diz. Depois ele diz aqui: tens, porém, isso que odeias as obras de nicolaítas, aos quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tiver ouvido. Depois eu falo sobre a obra do nicolaíta. Tem mais para você, continua aí. Publica meu vídeo. Passa para quem talvez seja um pouco mais entendido, para aquele membro da sua igreja que você acha que conhece, gosta de estudar, passa para ele. Vamos ver se ajuda um pouco, porque o negócio está ficando sério e está chegando no fim.